avisar para a gravação. Podemos começar? Ok. Então, uma ONG com grandes propósitos, mas uma ONG pequena, com poucos braços, né? Tem suas dificuldades para as coisas estruturais acontecerem. Mas isso é bom porque nos traz muita emoção, muito comprometimento, né? O nosso propósito sempre segue à frente, né? Os desafios são grandes, mas as oportunidades são enormes. Então, para eu também não me estender muito aqui nas minhas delírios, eu vou seguir aqui o meu roteirinho. Estamos gravando já, né? Então, já falei bom dia a todos. E é uma grande alegria, né? A gente está aqui outra vez numa reunião de Cura Meetings, que tem o objetivo de sentarmos para a gente pensar sobre os caminhos da pesquisa no Brasil. Acho que é um momento fértil após a sanção e regulamentação da lei. E, como eu disse ontem em outro módulo, nós temos que trazer a sociedade para entender esse gargalo, né? Qual a importância da pesquisa para o enfrentamento do câncer? Por mais que a gente sempre fale com as pessoas, parece que é converter os convertidos, mas tem gente que ainda não foi convertida, né? Para entender que tudo que a gente usa no nosso dia a dia, pressão alta, eu comecei agora com remédio de pressão alta, então, assim, tudo aquilo que a gente usa é porque um dia foi pesquisa, né? E se o câncer é a causa principal de morte, em alguns municípios, muitos no Brasil, é porque a gente precisa fazer mais pesquisas, né? E não só as pesquisas globais, aquelas que a gente tem que trazer para também envolver os pacientes brasileiros, para eles também serem beneficiados com essa tecnologia, com a inovação, como disse o Dr. William ontem, também participante e membro do nosso comitê científico, como é importante a inovação, e a inovação vai estar em todos os módulos da SBOC. Então, aqui no Cura Meetings também está a inovação. E a inovação, necessariamente, nem sempre é só a tecnologia. A inovação é a gente trazer o ser humano para a pesquisa. É fazer o ser humano não só como o participante da pesquisa, mas o ser humano que vai caminhar com a jornada dos profissionais da saúde, da pesquisa, para a sociedade entender que a gente também opina na pesquisa, a gente também dá opinião sobre qual pesquisa que a gente precisa. Será que a dor do paciente é a mesma dor que o médico está vendo, né? Será que nós temos que só empoderar o paciente para o acesso, ou será que nós temos que empoderar o paciente, e não somente o paciente, o leigo, né, sobre o que é pesquisa? Essa é a missão do Cura. Então, como missão, eu queria muito agradecer aqui o time da SBOC, aqui representada a doutora Clarissa Baldotto, que vai estar com a gente nesse primeiro módulo. Também quero agradecer todo o time que nos ajudou a caminhar até aqui, o nosso comitê científico, aqui representado pela doutora Heloísa, e o time Cura, né? Roberto, Luciana, que está aqui com a gente, e os que estão em casa nos assistindo hoje. Nesse nosso 6º Cura Meetings, como eu falei, o Cura Talks fala com o público diretamente. O Cura Meetings é a rede da pesquisa, são as pessoas que fazem pesquisas, seja um CRO, seja farma, seja o pesquisador, seja o profissional, o multiprofissional. Então, o Cura Meetings tem o objetivo de sentar à mesa todos os stakeholders da pesquisa. Então, nosso tema hoje é pesquisa sustentável, desfechos que importam ao paciente. Então, no segundo módulo, vamos ter o Dr. Chris Booth, né, o autor do estudo Challenger. E esse nosso Cura Meetings reflete exatamente essa missão, né? Estimular uma visão colaborativa que envolva pesquisadores, profissionais da saúde, gestores, que eu já disse, a sociedade civil, etc. Hoje teremos 2 módulos, como eu disse, esse primeiro, que vai falar sobre a parte mais da pesquisa sustentável, e o segundo módulo, que é o que importa ao paciente. E antes de iniciarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso vídeo institucional. Então, por favor, o vídeo 1. Muitos já conhecem, alguns... Cura para a saudade é o encontro. A cura para a idade é o amor. A cura para o silêncio é a música. A cura para a solidão é a amizade. A cura para a fome é o alimento. A cura para lágrimas é o sorriso. A cura para a queda é o aprendizado. A cura para o problema é a solução. A cura para o câncer é a pesquisa.
Todos os anos, mais de 8 milhões de pessoas perdem a vida por conta do câncer. São pais, mães, filhos, tios, irmãos, avós e amigos. Ajude o Projeto Cura a realizar pesquisas sobre o câncer, porque para um resultado efetivo global, a pesquisa precisa ser mundial. Salve vidas. Ajude. Parece que o sonho é muito grande, né? Quando eu batizei, quando eu aceitei um convite para fundar o Cura, né? A palavra cura nos leva a uma coisa muito onipotente, né? E aqui essa sala é pequena e os presentes, nós somos poucos para essa causa que é tão grande, né? Mas eu realmente acredito, se eu estou hoje, sexta-feira aqui, dia 7 de novembro, em mais um ano que vem o Cura oficialmente está fazendo 10 anos, se eu estou mais um ano aqui, é porque eu ainda acredito que a gente ainda pode fazer alguma coisa, né? E cada vez mais vai chegando que esse vai querendo ouvir, vai querendo ajudar, e nessa soma, nessa rede, eu continuo acreditando que o Cura tem uma função importante na sociedade brasileira, né? E a gente vai continuar nessa caminhada, contando cada vez mais com vocês, todos, não importa de onde vocês venham. E então, para começar, vou chamar pessoas que talvez hoje não conheçam tão bem o Cura. Então, eu vou chamar para o nosso primeiro tema, que vai chamar Onde o Estudo Acontece, Centro de Pesquisa e Estratégias Sustentáveis. Convido a doutora Vanessa Tait, economista da saúde, doutora em ciência pela USP e diretora de transformação da oncologia e hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Quero comentar também que uma vez eu estava no México, na Colômbia, e fui atendida por um médico gastro, o doutor Eduardo, e ele falou: você é lá, Pesquisa Brasil? Conhece a Vanessa Tait? Eu falei: conheço, ela não sabe que eu existo, mas eu a conheço, mas conheço o pai dela. Então, Vanessa, muito bem-vinda, e você já é conhecida na América Latina. Então, vamos ouvir a Vanessa. Acho que eu vou chamar todos para a mesa de uma vez, que aí já ficamos todos aqui, não é melhor? Então, aproveito e já chamo também para o próximo tema: estudos iniciados por investigador, desafios na busca do apoio diante das inovações e novas tendências, com a doutora Clarice Baldotto, que é presidente eleita da SBOC, olha que sofisticado que nós estamos aqui hoje, que honra, e diretora do Cuidado Integrado da Oncologia DOR, e que abordará o tema Estudos Iniciados por Investigador, Desafio na Busca do Apoio Diante das Inovações e Novas Tendências. A nossa terceira palestrante é a doutora Gabriela Prior, que vai discutir como ampliar o acesso das novas drogas e integrar o desenvolvimento local da pesquisa clínica às estratégias globais, fortalecendo o papel do Brasil no cenário internacional. Então, este é o nosso primeiro módulo, que ele tem que ir até no máximo às 10, porque depois das 10 a gente recebe, então, o Dr. Chris Bult, que vai falar sobre como que o Brasil, né, deveria conduzir as suas pesquisas localmente, nos ajudar com as sugestões dele. O Dr. Tiago Ligori, que vai falar sobre a parte da inovação, e o grande debate. Após as três falarem, a gente também tem uma discussão. Então, doutora Vanessa, contigo. Bom dia. Fernanda, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu não vou usar slides, eu tenho usado cada vez menos slides, então eu vou só falar. E aí eu vou tentar trazer uma perspectiva da gestão para a visão de pesquisa. Eu sou engenheira de produção, mas cada vez mais me perguntam qual é a minha especialidade médica, né? Porque eu já estou quase 20 anos trabalhando na saúde. E hoje no Einstein, a gente criou uma área chamada Diretoria de Transformação, que eu brinco que tem esse nome para a gente poder fazer várias coisas muito diferentes e ninguém achar que a gente está se envolvendo demais com temas que não são pertinentes à nossa área. Então, transformação pode ser qualquer coisa, né? E um dos temas mais críticos da minha área nova, quer dizer, tem 1 ano e meio já essa área, é a parte de pesquisa clínica. Em especial, levar a pesquisa clínica para os nossos hospitais públicos. Porque hoje o Einstein, ele tem unidades privadas, e a gente tem oncologia no Einstein, na unidade do Morumbi, em São Paulo, na unidade de Perdizes, em São Paulo também, e a unidade do Hospital de Goiânia.
Mas a nossa área pública já é maior do que a área privada. Então, a gente faz a gestão de 9 hospitais públicos no Brasil, e dentre eles a gente tem um hospital que já é um Cancer Center, que é o Hospital Municipal Vila Santa Catarina, em São Paulo, e a gente assumiu recentemente a gestão de 3 novos hospitais, que é o Hospital de Heliópolis, do Ipiranga e o Darcy Vargas, que é pediátrico. E hoje esses hospitais não são 100% oncológicos, mas o plano é que pelo menos o Hospital de Heliópolis ele seja convertido em um Cancer Center, mais cirurgia de alta complexidade, né? Então, neurocirurgia, por exemplo. E o volume de pacientes que a gente trata na oncologia hoje é muito grande, se a gente junta o público e o privado, com um enorme potencial para pesquisa. Então, qual é a nossa visão hoje? E aí a visão que essa área está tentando levar, né? Porque, e eu não sei como é que é nas outras instituições, então seria até legal ouvir Clarissa falar também, a gente já trabalhou junto na COI no passado, então já tem a experiência de diferentes instituições. A minha percepção é que a pesquisa clínica, mesmo dentro de uma grande instituição, muitas vezes é um esforço individual de um médico que traz a pesquisa, vira o PI daquele estudo e ele é o responsável por garantir que os pacientes sejam incluídos na pesquisa. E aí uma percepção que eu tinha é que havia inclusive essa visão de que, não, esse estudo é do doutor fulano, então é ele que tem que incluir paciente. Não, gente, assim, é um estudo, o Einstein como centro de pesquisa está participando de um estudo. Então a gente tem a responsabilidade institucional de ajudar o médico a realizar pesquisa e educar os pacientes e divulgar os estudos e participar ativamente desse processo para que não tenha que ser um ato heróico de médicos que têm que fazer tudo sozinhos, porque eles falavam, nossa, mas eu tenho que fazer tanta coisa que não é possível, assim, tem que querer muito fazer pesquisa. Então, eu acho que essa foi uma mudança, assim, a gente passar a atuar de uma forma mais institucional para atrair mais pesquisas e fazer a interface com a indústria para que a gente seja capaz de melhorar os processos que a gente tem, porque a gente sabe que a gente ainda tem falhas na condução dessas pesquisas como centro de pesquisa, mas também apoiar os médicos e os PIs na condução desses estudos. E qual é o objetivo hoje da pesquisa na iniciativa privada, que a gente vive no Einstein hoje? É atrair mais estudos para o Brasil. Então, a gente hoje tem 65 estudos em andamento na oncologia e hematologia, que é uma fração do número de estudos que existem no mundo. Assim, se a gente olha o número de estudos na onco-hemato que existem no mundo, quantos vêm para o Brasil e quantos vêm para o Einstein, é uma fração muito pequena desses estudos que ainda vêm para o Brasil. Então, a gente tem... eu tenho ido, por exemplo, em todos os congressos agora de oncologia, mas basicamente para falar de pesquisa e inovação, de como é que a gente traz mais estudos para o Brasil. E aí, quando a gente pensa na iniciativa privada, a gente vai trazer estudos fase 2 e fase 3, mas a gente quer trazer cada vez mais estudos fase 1 para o Brasil, para que a gente consiga oferecer o acesso a esses estudos o mais cedo possível para os pacientes. E eu acho que também tem uma questão mais institucional da gente ser mais estratégico em trazer esses estudos, porque eu preciso trazer os estudos e depois ser capaz de incluir pacientes nos estudos. Então, a gente precisa saber realmente que eu tenho pacientes com esse perfil, ou que eu sou capaz de trazer pacientes do setor público ou de outras instituições privadas para o meu estudo, porque também não adianta eu abrir um estudo e depois fechar sem incluir paciente. Então, acho que isso é o setor privado. No setor público, que é o meu grande, assim, minha grande empolgação de hoje levar mais pesquisa, especialmente para o Einstein, a gente tinha uma visão, e também queria ouvir dos demais palestrantes como é que é isso em outros cenários, uma visão de preconceito contra a pesquisa, com a seguinte lógica: a pesquisa está usando o recurso público em benefício da iniciativa privada. Essa era a percepção que existia. Como assim? Porque, na verdade, é o contrário, né? Se a gente inclui um paciente de um hospital público em pesquisa, eu estou tirando esse paciente do recurso, o orçamento público, inclusive, e eu estou financiando o tratamento desse paciente enquanto ele está na pesquisa com recurso privado, de pesquisa clínica, da indústria, ou enfim, de quem esteja patrocinando esse estudo. Porque tem estudos PROAD, assim, também. E aí a gente percebeu que isso vinha de uma percepção que tinha sido difundida em algum momento, de que a pesquisa só cobriria o que vai além do que o SUS oferece. Então, o que o SUS já oferece, a pesquisa não paga. O que o SUS não oferece é novo, a pesquisa paga. Mas, às vezes, é difícil de diferenciar o que é ou não prática. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, o paciente entrou na pesquisa, ele
vai ser financiado pelo estudo até esse paciente sair da pesquisa. E aí, quando passaram a ter essa mentalidade, falaram, então vai ser muito legal. Não, sim. Então vamos começar a levar estudo. E a gente conseguiu levar os primeiros estudos para o Vila Santa Catarina. E aí onde eu acho que a gente tem um potencial de aproveitar a pesquisa, além do avanço científico, para melhorar acesso dos pacientes. Porque se a gente pensar, o braço controle dos estudos clínicos, muitas vezes oferece um padrão de cuidado melhor do que o que hoje a gente é capaz de oferecer no SUS. E também eu acho que precisa de uma visão mais alinhada com o gestor público, né? Porque, por exemplo, só para dar um exemplo do estudo que a gente conseguiu abrir recentemente lá, que foi... Primeiro a gente está abrindo estudos em cirurgia, porque eu preciso fazer uma adequação da farmácia para poder atender as exigências dos estudos patrocinados pela indústria. A gente conseguiu uma doação, vai fazer a obra da farmácia do Vila. Mas a gente já está abrindo estudos em cirurgia. E aí tem um estudo que a gente abriu que é para pacientes com câncer de colo de útero inicial. Qual o desafio? A gente quase não recebe pacientes com câncer de colo de útero inicial. A maioria das pacientes que a gente recebe já estão em estágios mais avançados. Só que a gente tem um centro diagnóstico dentro do Vila Santa Catarina, que é o Centro Diagnóstico Bruno Covas. O que a gente acordou com a prefeitura, que foi assim, uma tentativa daquele tipo, não a gente já tem, não custa perguntar. A gente foi negociar com a prefeitura o seguinte, olha, eu tenho um estudo, é um estudo que compara a cirurgia convencional com cirurgia robótica. Será que eu poderia, vamos supor que eu diagnostique uma paciente com câncer de colo de útero inicial no Bruno Covas. Hoje eu preciso mandar essa paciente para regulação e aí não necessariamente ela volta para o Vila. E não necessariamente ela volta em estágio inicial, porque ela às vezes fica esperando um tempo e aí volta já avançada. Eu poderia não mandar essa paciente para regulação e tratar? Porque aí eu avalio se ela é elegível para o estudo, randomizo e trato no estudo. E aí eles falaram, tudo bem. Se não tiver um custo adicional para a prefeitura, está tudo certo. E a gente já está randomizando a terceira paciente agora. E aí esse para mim é um estudo emblemático, porque demonstra esse potencial da pesquisa de também melhorar o cuidado para os pacientes. E no limite, idealmente, todos os meus pacientes do setor público deveriam ser avaliados para inclusão em pesquisas clínicas. Porque isso acelera, muitas vezes, acesso ao tratamento, que é esse caso da cirurgia, essa paciente ficaria esperando para fazer cirurgia, e leva recurso adicional para o setor público. Né? Agora, aí o que a gente fez agora, para não ter dúvida de que não tem não estamos misturando recurso público com privado, é criar uma conta específica para a pesquisa do setor público. Todo o dinheiro da pesquisa vem para essa conta. A gente ainda não sabe como vai poder usar o dinheiro que vai sobrar, porque a gente está combinando com o ente público. Mas, na dúvida, está lá o dinheiro e a gente não está usando dinheiro público para fazer pesquisa, pelo contrário, está levando recurso adicional. E essa é um pouco da visão que a gente tem tentado ampliar hoje. Então, como eu falei, a gente conseguiu abrir o Vila Santa Catarina como centro, mas a ideia é levar pesquisa também para os demais hospitais que a gente assumiu que têm oncologia já, então, em especial Heliópolis, Ipiranga e Darcy Vargas, mas aí tem um período inicial de finalizar essa transição da gestão. Eu fui lá nos hospitais para ver se a gente já conseguia começar a fazer pesquisa. E tem tanta coisa na frente para a gente organizar que eu falei, eu não tenho nem coragem de citar isso agora, porque não vai dar. A gente tem realmente ainda muito para reorganizar, eu digo, do ponto de vista dessa transição em especial, né, antes de começar a fazer pesquisa. Mas eu vejo um potencial incrível de que os pacientes atendidos nesses outros hospitais também sejam incluídos na pesquisa, com esses mesmos benefícios que a gente espera, que a gente já está começando a observar no Vila. Acho que é isso, eu sou uma super entusiasta da pesquisa. E para finalizar, acho que tem um ponto que a Fernanda trouxe, que é um dos grandes objetivos do Projeto Cura, que é a educação dos pacientes, realmente. Né? Eu acho que ainda há muito preconceito mesmo no Brasil de que o paciente é uma cobaia quando entra numa pesquisa clínica. A gente tem visto cada vez menos resistência também, o que depende muito da interface do médico com o paciente, de explicar o que é pesquisa e qual o benefício que o paciente tem na pesquisa. No SUS, a gente tem menos resistência, em especial porque o paciente vê aquilo como uma oportunidade. Mas eu acho que ainda tem um processo importante de educação dos pacientes e de próprio engajamento dos médicos, né? Porque realmente precisa de um treinamento específico para fazer pesquisa, dar trabalho. É isso, sim, fazer pesquisa dá trabalho. Então precisa tem que estar imbuído da causa também, né, para participar.
mas eu acredito que a gente ainda tem muito potencial de crescer como país na participação da pesquisa. É isso. Obrigada. Super obrigado. Eu queria te comentar duas coisas, Vanessa. Seu pai uma vez me disse que eu tinha uma visão muito romântica da pesquisa. E tenho mesmo, né? Pode ser que meu coração se quebre, às vezes ele se parte, mas é porque eu vejo o benefício disso para o paciente, né? E estou na luta por causa de um paciente e agora de vários. Eu queria minha apresentação só para vocês verem. O Cura já apoiou 13 pesquisas, com recursos, né? Não digo que financiou 100% dessas 13, mas parte deles, né? E esses 13 estudos já beneficiaram, na soma mesmo, no impacto direto, mais de 2.000 pacientes, né? De médicos de diferentes instituições. Isso aqui seria a apresentação que eu farei na próxima, tá? Então, só para você respondendo a tua questão. Então, mais de 13 pesquisas, sendo que, na verdade, 12 pesquisas, 13 pesquisas e mais um biorepositório que nós estamos doando para o LACOG, um freezer para complementar o biorepositório, e que esse biorepositório vai ter análises de vários tipos, de vários centros, de vários tipos de câncer, né? Ou seja, eu acredito, sim, que a gente envolvendo a sociedade, né, a gente vai poder fazer todos os tipos de pesquisas de forma a colaborar com os estudos internacionais. Nós sabemos que o Brasil tem um caldo grande de diversidade, né? E como eu tenho escutado, né, todos os pacientes têm direito a ter o melhor acesso. Não só os que podem comprar Ferrari, que eu não tenho nada contra a Ferrari, né? Acho que o mundo tem que evoluir para todos os lados. Se o homem não tivesse ido à Lua, a gente não teria, talvez, tanta tecnologia hoje, né? Então, a gente tem que investir em todos os tipos de estudos. E, como eu disse, eu romantizei a pesquisa e preciso de vocês agora, os especialistas, para a gente poder profissionalizar o Cura, trazer recursos para o Cura poder apoiar cada vez mais os estudos desse investigador que você falou no início, que fica lá sozinho tentando envolver paciente, tentando recrutar paciente, né? Então, nós vamos também falar da plataforma Cura, que a gente fez que estamos fazendo com o apoio do LACOG, e temos também um estudo que a gente fez com os médicos, né, que foi entrevistando os pacientes com a visão. Então, os pacientes dizem que acham bonito o hospital fazer pesquisa, mas ele tem medo de ser um paciente. Então, ele não se candidata, ele acha que ele vai ser cobaia, né? Então, como a gente precisa realmente continuar. Como o nosso time está completo, eu queria convidar agora o doutor Maximano, o doutor Bairros e o Roberto Arai, também parte da equipe, para ficar aqui já na mesa para o debate. Então, Dr. Max, médico oncologista do Hospital Alberto Einstein, e membro do Comitê Científico do Cura. Dr. Roberto Arai. Olha, a Camila fez sacanagem comigo aqui, sabia? Não, eu conheço, mas ele é o nosso COO. Você não me derrube, Bairros, por favor, você me levante. O Roberto Arai, nosso COO, responsável pela gestão operacional agora do Cura, né? Tem um foco em inovação, pesquisa, e foi por muitos anos diretor do ICESP. E tem muita coisa aqui que agora eu também achei e não vou ler, tá? E o Dr. Bairros, que é um grande amigo, tento ver o Bairros não como o médico oncologista, um dos mais nominados, que vai ganhar um prêmio hoje, reconhecidamente importante, e fundador do LACOG. E ficamos aqui para, depois das meninas, vocês... Olha só, me parece uma guerra de sexo, né? As meninas contra os meninos. Te prepara, te prepara, te prepara. Nós estamos na fase do Mercúrio em Marte. Mercúrio em Marte. Clarice, por favor. Pessoal, desculpa a informalidade, mas eu acho que nós estamos construindo algo que não existe, né? A gente já teve uma publicação do 5º Cura Meetings, do 4º Cura Meetings, nós estamos fazendo, esse evento hoje também vai sair uma publicação, certo?
Então, é uma informalidade, porque nós precisamos aí de muitas cabeças, de muitas ideias, para a gente poder construir para onde vamos com essas pesquisas no Brasil. Doutora Clarice, por favor. Obrigada pelo convite, é um prazer. Ainda bem que você é romântico, porque precisa, para ter grandes projetos e grandes ganhos, a gente precisa de gente romântica, gente prática, igual o Nelson, que também já me deu umas lambadas, assim, do tipo, você está pensando demais, fora da caixa, não dá, não. Bom, eu também fiz slide, mas na verdade é mais para guiar, porque eu acho que aqui é um bate-papo, né? E é uma troca da experiência de todo mundo. Eu não vou dizer que eu sou expert nisso aqui que eu vou falar. Embora esteja escrito estudos iniciados por investigador, eu costumo chamar de estudos do sacrifício do investigador. se o que a Vanessa falou que é fato, isso que você falou é muito, muito importante. A cultura de que o estudo é do investigador, aqui no Brasil, é muito forte, né? Então, existe aquela pressão, você não vai recrutar paciente. Talvez seja um problema até da brochura do investigador ou do modelo da pesquisa, que ele diz que a responsabilidade é sempre do PI de tudo, né? Mas não quer dizer que você não tenha que ter responsabilidade compartilhada, inclusive com recrutamento. E com o estudo iniciado por investigador, talvez isso seja um pouquinho mais complexo. Essa é uma frase que eu peguei no site da ASCO, que é isso, né? O estudo iniciado pelo investigador, ele é o elo entre o conhecimento e a necessidade do paciente. É meio estranho, né? Porque todo estudo é iniciado pelo investigador, né? Sempre vai ter um investigador. Então, quando a gente fala dessa categoria, que tem várias, como tudo em pesquisa clínica, tem 50 milhões de siglas diferentes que querem dizer a mesma coisa, a gente está falando de um estudo que nasce da ideia de um pesquisador ou de um grupo de pesquisadores e que, teoricamente, inicialmente, ele não tem um interesse comercial já envolvido naquela primeira concepção. Ele parte de uma pergunta. É claro que estudos iniciados pela indústria também têm essa característica, muitas vezes. Mas eu tento trazer isso também, eu coloquei essa coisa, porque isso de certa forma, parece ser meio recente. A primeira vez que esse nome foi cunhado foi em 1979, mas foi só a partir de 2010 que começou a sair mais na literatura e ter mais dados de que existem estudos que devem, essa categoria, né, estudo iniciado pelo investigador. E hoje é muito claro, até dentro da indústria farmacêutica, eles colocam isso como uma categoria separada. Então, é só para a gente entender que tem... o outro seria... Existe o estudo de iniciativa do investigador, existe o estudo IST, que é o estudo que é também sponsored, né, financiado pelo investigador. Então, tem várias categorias diferentes aí. Você pode ter um estudo que nasceu da ideia de um grupo de investigadores e que é totalmente financiado por esse grupo de investigadores. Mas você pode ter um estudo de iniciativa do investigador suportado ou financiado pela indústria farmacêutica. Assim, do meu ponto de vista, gente, sinceramente, eu acho que faz pouca diferença a categoria. Na prática, a gente precisa estimular ideias que surjam dentro da comunidade científica, que elas possam ser desenvolvidas de alguma forma, com o mínimo possível de conflito de interesse, ou que eles sejam tão declarados que a gente consiga analisar isso de uma forma bem crítica. Mas falando objetivamente, olha, vem aumentando. Isso aqui não é só de oncologia, tá? Esse número é de tudo. Mas a gente vê que, de fato, não era uma coisa tão registrada ou comumente observada, é mais nos anos 2000 mesmo. Oncologia capitaneia isso. E quando a gente olha a distribuição de países, Estados Unidos e Alemanha, não de oncologia, estou falando de tudo, né? Estados Unidos e Alemanha são os países onde mais tem estudo de iniciativa do investigador, chamados estudos. Um quarto dos estudos oncológicos, mais ou menos, eles são de iniciativa do investigador, isso no mundo, né? Não é, obviamente, no Brasil esse número é menor. Tem um crescimento visto em oncologia de precisão, mas também em dados de mundo real, e isso é importante a gente saber, isso tem aumentado. E o financiamento é híbrido, como eu falei, então tem indústria, tem grant, tem fundação, não é muito claro quem financia mais esse tipo de estudo ou de onde vem o financiamento. No Brasil, como eu falei, menos de 10% dos estudos são. Então, quando a Vanessa está falando, eu estou trazendo estudos, a gente sempre tem um esforço muito grande de trazer estudos que são financiados pela indústria farmacêutica num primeiro momento, em qualquer centro de pesquisa. Porque são estudos muito sempre inovadores, então os pacientes, para os pacientes, né, é algo que interessa muito também, porque são estudos que financiam o centro de pesquisa. Mas talvez, se eu tivesse que destacar por que é importante, eu acho, um centro começar, às vezes, com estudos da indústria,
é porque ele cria um padrão de qualidade dentro do serviço que muitas vezes a gente não consegue criar espontaneamente. Eu vivi isso em vários lugares. Como a Vanessa falou, a gente já trabalhou junto na COI, o Nelson Tait, que é o pai da Vanessa, ele sempre foi entusiasta, e eu me lembro da gente montando o centro de pesquisa lá. E não é fácil, né? Não é fácil a mudar a cultura, o treinamento de enfermagem, o treinamento de farmácia. É um treinamento, mas isso fica para a instituição. Tanto é que quando eu mudei de instituição, muitas pessoas que trabalhavam na antiga tinham um desejo de recrutamento dessas pessoas pelo padrão de qualidade que foi desenvolvido, e foi tudo vindo da pesquisa clínica, porque se a gente esperar ali sair espontaneamente é muito difícil. E eu vi isso acontecer na outra instituição que eu estou agora, né? Então, talvez seja esse e acaba que os estudos de iniciativa de investigador existe uma dificuldade maior. Então, quando você já tem um centro desenvolvido baseado nos padrões de qualidade internacionais, financiado, que conseguiu se desenvolver, fica mais fácil fazer estudo de iniciativa do investigador. Eles geralmente hoje ainda são muito monocêntricos, de pequena escala, a gente tem dificuldade de escalar esses estudos, esse é um desafio também. Então, quais são esses desafios que eu vou trazer para a gente discutir aqui, que eu pensei, né? Financiamento fragmentado. É muito fragmentado, a gente viu ali, é muito fragmentado, né? Tem poucas linhas públicas dedicadas a isso, e privadas talvez menos ainda no Brasil. Tem uma burocracia regulatória, tem prazos diferentes, e isso tem melhorado. O Dr. Barros, que está aqui, foi um dos grandes responsáveis por brigar por isso, e por isso ele está sendo, uma das razões ele está sendo premiado, além do brilhantismo, é pela contribuição que ele fez para a nossa sociedade em termos de pesquisa clínica. Mas o fato é que, para um pesquisador isolado, por mais que a gente fale, eu acho até ruim esse nome, iniciativa do investigador, que parece que a pessoa está sozinha, um Rambo, né? Chegou lá e vai fazer um estudo, e é muito difícil, né? Não tem como você fazer isso sozinho, não tem infraestrutura nas instituições, como eu falei. Muitos dos estudos que a gente desenvolve, a gente aproveita a estrutura de estudos que foram financiados. Mas talvez isso daqui seja um ponto muito importante, falta de cultura institucional, né? A gente não tem cultura de pesquisa. Então, é muito engraçado, a gente tem uma piada lá interna, lá no grupo, que várias pessoas me ligam lá no IDOR todo dia e falam assim: ai, tô com uma ideia maravilhosa, não sei o que, um estudo, vou fazer assim. Eu e Bines, a gente brinca e fala assim, me manda uma folha escrita da sua ideia, com todas as premissas que a gente precisa para submeter, que a gente vai em frente. De cada 100 ideias, chega uma folha para mim, às vezes. É culpa da pessoa? Não. É porque a pessoa não tem treinamento, ela não tem cultura, ela não foi então, ideias boas tem muitas, mas infelizmente essas ideias boas precisam de um suporte, de um treinamento para a gente poder desenvolver. Esse é o financiamento do NCI de pesquisa. Então, assim, já começa falando assim, olha, vai ser diferente aqui, né, gente? Se a gente não se unir, não tem como, né? Mas a gente precisa aumentar o recurso também. Então, eu trouxe alguns exemplos, né? Eu não sei, isso é uma coisa que eu mesma sofri, eu briguei lá no IDOR. A gente não tem, assim, um lugar que você fala assim, onde eu busco financiamento? Eu comecei a fazer pesquisa, estou começando, aonde eu posso procurar financiamento? Como é que eu faço para obter financiamento? A gente não é treinado para isso, não tem informação. Então, hoje eu recebo lá um e-mail semanal, grants e não sei o que e tal, e aí a gente consegue olhar, mas ainda assim é fragmentado, é difícil. Então, aqui tem CNPq, FINEP, DECIT, FAPESP, tem o PRONON, né, que é uma, mas aí não é simples, assim, para você submeter um projeto, um PRONON, o seu centro tem que estar qualificado, tem que ter uma série de requisitos, né, tem que ter então, todos esses financiamentos, eles demandam um apoio institucional para o pesquisador que quer conseguir, mas é pouco dinheiro ainda. Financiamento privado é uma coisa que tem aumentado aqui no Brasil, que bom, o Cura é um dos responsáveis, eu não botei o logo porque a gente ia ter o logo aqui, mas eu ressalto, olha, a gente tem hoje, por exemplo, o LACOG, que já há algum tempo busca financiamento e tem desenvolvido estudos de iniciativa de investigador de padrão internacional e grandes e muito relevantes, mas tem começado a surgir a Serra Pilheira, né, que já existe, o Ciência Pioneira, que é uma iniciativa nova do IDOR para poder financiar estudos dentro da oncologia também, que é financiado pela própria instituição, e a gente precisa valorizar isso e estimular que as instituições privadas comecem a criar grants de pesquisa para a gente também. E a gente não pode esquecer das instituições internacionais que apoiam pesquisadores também da América Latina. A gente teve uma reunião com a ASCO recentemente, e uma das coisas que eles queriam era divulgar os grants que eles têm para a gente poder submeter. E aí, nesse sentido, a SBOC, eu queria colocar à disposição, na verdade, não queria colocar à disposição, não, eu queria pedir a ajuda de vocês para a gente poder conseguir trabalhar isso e fomentar. Esse aqui eu até trouxe uma foto aqui, estou acabando já.
esse ano, uma aluna minha, a gente submeteu um projeto para o IAUSC, que é uma instituição de câncer, a Sociedade Internacional de Câncer de Pulmão, para um grant para jovens investigadores. E a gente conseguiu. Isso foi uma coisa meio assim, acho que vi no site, vi no e-mail, vamos submeter e vamos conseguir. Então, hoje a SBOC tem 3 programas que eu diria que se encaixariam dentro desse apoio, tanto cultural, quanto de treinamento e de financiamento, que é o FIP, que é o Fundo de Incentivo à Pesquisa. Nesse ano, a gente, inclusive, na festa, quem for na festa, hoje, vai ser muito legal, vocês podem doar dinheiro para o FIP, que agora a gente criou. Eu falei isso na reunião de direção, gente, vamos botar um valor para a pessoa doar, todo lugar que você vai tem isso, né? Ai, será? As pessoas falam, vamos, se ninguém doar, tudo bem, né? A gente não tem. E o programa de capacitação em pesquisa que a gente quer ampliar e o programa de escrita científica, que a gente precisa treinar os jovens a pedir grant, a escrever. Então, depois eu queria ouvir a opinião de vocês e a ajuda de vocês para a gente poder participar desse processo junto com toda a sociedade de melhorar a pesquisa. Super obrigada, doutora Clarissa. Esse ponto que ela trouxe do financiamento, tem um dos slides, quem puder tiver na próxima, a gente mostra também como que o Cura financiou essas 13. O Pronon é uma delas. Então, o Cura quer justamente ser essa ponte, de ajudar vocês a buscarem recursos, seja através de uma campanha, seja através de um Pronon, seja através de um outro tipo de grant internacional, ou através de eventos, enfim. Jantares, leilões, ou seja, quem estava nas nossas primeiras apresentações lá pelo meio de 2016, lembra de quais eram as estratégias que o Cura iria fazer, né, para arrecadar recursos através do envolvimento da sociedade, não só dos médicos e da indústria farmacêutica, envolver todos os setores. Então, agora, a doutora Gabriela Prior, que vai discutir conosco, né, como ampliar o acesso das novas drogas e integrar o desenvolvimento local da pesquisa clínica no Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda. Bom dia, pessoal. Quando a gente conversou sobre estar aqui, eu fiquei bem feliz, porque, de fato, a indústria precisa estar junto da conversa, né? A gente fala tanto de financiamento, a gente fala tanto do que falta, mas, de alguma forma, também seria importante ter todas as visões na mesa para entender como a gente pode caminhar junto. Então, quando a Fernanda falou, ela, de fato, está trazendo... Deixa eu ver se... Isso. Está trazendo meus conflitos de interesse. É importante falar nesse caso, porque eu trabalho na Daiichi Sankyo. Eu não estou falando em nome da Daiichi Sankyo, eu estou falando como alguém que trabalha na indústria farmacêutica há quase 16 anos. Então, quando a Fernanda me convida e pede para eu falar um pouquinho de como a gente amplia, né, acesso à medicação, eu não sabia nem por onde começar. Eu falei, ela está querendo que eu fale de pesquisa, mas tem tanta gente melhor para falar de pesquisa do que eu. Ela quer que eu fale qual é a visão da indústria da pesquisa. Tem tanta coisa que faz a oncologia evoluir. E aí, a minha ideia é falar um pouquinho sobre como a oncologia evolui dentro do descobrimento e do desenvolvimento de novas terapias. Porque acho que é um caminho que, como indústria farmacêutica, a gente pode colaborar um pouco mais, né? E aí, partindo do básico, descobre-se e inventa-se uma molécula, ela passa por avaliações pré-clínicas, a partir daí ela pode estar eleita ou não para seguir num caminho de avaliação clínica com pacientes na vida real. No meio do caminho de tudo isso, a oncologia entra e faz permeia tudo com a medicina translacional. Então, eu passo a entender que talvez há uns anos atrás fizesse sentido eu sair, ficar na bancada e evoluir para a vida prática na pesquisa clínica com pacientes, mas isso se confunde com o tempo e eu vou para ver o paciente, mas eu continuo na bancada porque eu preciso fazer essas dobradinhas, porque, como eu mostrei no slide anterior, a gente tem genética envolvida, a gente tem outras coisas envolvidas de tecnologia que precisam ficar indo e voltando. Então, eu passo a ter outro tipo de abordagem e a oncologia capitaneia tudo isso. Tá, mas quando eu estou no momento já de pesquisa clínica e pacientes envolvidos, eu paro no fase 3? Não se fala mais de fase 4. O que a gente pode falar depois disso? A gente pode falar de programas de acesso. E aí eu acho que quando eu consegui entender o que a Fernanda queria que eu respondesse, talvez fosse um pouco abrir a discussão para programas de acesso. E talvez o que eu imagino que possa contribuir depois para ouvir todo mundo junto e trazer números para nós falarmos sobre a realidade brasileira. Do que acontece quando o paciente ele
está na fase 1, 2 e 3, todo mundo aqui sabe. Mas o que acontece quando o paciente passa daí e chega ou não ao momento comercial da droga? Então, o meu foco é trazer números para nós falarmos sobre esses programas de acesso. Sem dúvida, a gente não pode deixar de pensar uma coisa que a Clarissa falou, que a gente tem estudo de iniciativa do investigador, e a gente acabou de ver uma apresentação super interessante sobre isso, mas a gente também pode entender o patrocinador como trazendo uma outra visão. Aquela que colabora junto com o investigador, e a gente chama em várias empresas isso de pesquisa colaborativa. Às vezes a ideia veio do investigador e a empresa, ela como patrocinadora, ela compra tudo isso e ela constrói junto. Então, ajuda a desenhar desde o início o estudo e a partir dali é uma parceria. Como também tem os estudos que vêm de cima para baixo, no patrocinador entregando para a comunidade daquele país que tipo de pesquisa ele quer fazer. E a gente chama isso de estudo patrocinado. São definições bobas, mas é importante a gente ter isso em mente quando a gente vai falar do que a gente vai discutir agora. E olhar que quando a pesquisa está sendo financiada por alguém, ela envolve muito dinheiro. Muito dinheiro. A Clarissa mostrou um número aqui, eu vou mostrar um outro, a estimativa de investimento global em pesquisa clínica, quando a gente divide por área terapêutica, aproximadamente 110 bilhões de dólares eles são só para oncologia. Esses são todos os dados referenciados, a gente pode depois falar sobre isso. A Interpharma, que é o órgão, né, a agência que organiza as indústrias farmacêuticas no Brasil, as multinacionais praticamente todas fazem parte da Interpharma, ela consegue capturar esses números e extrair grande parte deles dos dados da IQVIA e dos dados da Interpharma para a gente poder ter dados bem concretos. Então, vocês fiquem sempre de olho ali. Então, em 2023, são 110 bilhões de dólares envolvidos em pesquisa clínica só para oncologia no mundo como um todo. O que isso leva? Isso leva a lançamentos de medicações. E quando eu olho 10 anos de evolução, a oncologia também carrega isso, representando aproximadamente 1/3 de todo lançamento de droga nova. Então, eu não sei como é trabalhar fora da oncologia. Trabalhar na oncologia é isso, é você ver drogas chegando o tempo inteiro e um esforço gigantesco até essa droga estar elegível para o paciente. Então, quando ela chegou, tem todo um bastidor ali, do qual quase a maioria daqui faz parte, independente de em que lugar esteja, né? Ou no centro de pesquisa ou como patrocinador. E no Brasil, como é que isso é representado? Eu trouxe também uma avaliação dos últimos 10 anos, aproximadamente, do número de estudos clínicos iniciados no Brasil em comparação ao mundo. A gente sempre está muito aquém ao que acontece no restante do mundo. Quando esse olhar ele fica numa comparação, né, de ranking, acho que vale... O pointer está aqui? Não, né? Enfim, vale olhar que a gente está falando de a gente fica em torno de 20º lugar no ranking mundial em número de estudos, isso representando no máximo ali um pouco menos de 3% dos estudos mundiais. Então, o Brasil ainda carece muito de se colocar como player. E olha que a gente tem bastante coisa já sendo produzida localmente. Tá, e também foi falado anteriormente sobre fontes de financiamento. Eu vou falar em nome da indústria, mas as fontes deveriam ser diversas. Porque quando um patrocinador ele propõe um estudo, ele no mínimo tem algum viés envolvido. E vieses não são obrigatoriamente negativos, mas ele tem uma intenção. E acho que foi a Clarissa que falou, né? Eu tenho uma ideia, eu quero fazer alguma coisa, tá? É legítimo, mas vamos seguir esse caminho. A ideia da indústria, ela também é legítima e ela segue um caminho que, é claro, no final ela vai resultar em venda de medicação. Todo mundo sabe disso. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. Entretanto, e aquelas doenças que talvez não gerem uma comoção tão grande do ponto de vista financeiro?
elas vão ficar negligenciadas? Por que a oncologia chama tanta atenção? É claro, o número de casos ele vem aumentando e a gente sabe que a oncologia, os cânceres são os responsáveis, claro, diferente em cada tipo de país, mas no Brasil, nos próximos anos, a gente vai ser, o câncer vai ser o líder em relação à mortalidade, né? A maior causa de morte no Brasil vai ser o câncer. Então, investe-se dinheiro ali. Mas a gente vai continuar tendo pressão alta, a gente vai continuar tendo diabetes, malária, doenças infecciosas e doenças que os tratamentos têm um baixo custo, elas ficam negligenciadas. Quando eu tenho só um patrocinador por trás, porque o retorno financeiro, o nexo causal ali entre o que eu fiz, o que eu investi para poder receber, ele não existe. Então, de fato, não dá para ficar só com quem está com um viés embutido, que é a indústria farmacêutica. Mas quando a gente olha para a indústria farmacêutica, quais são os números que a gente tem no Brasil? No ano de 2024, aproximadamente 78% dos estudos eram financiados pela indústria no Brasil. Eu acho esse número absurdamente questionável do ponto de vista de... será que a gente queria estar aí? Será que a gente queria que 8 em cada 10 estudos fossem patrocinados por alguém? Eu acabei de falar que tem viés. Acabei de falar que o viés, ok, eu posso achá-lo válido ou não, ele vai ser muito positivo por um lado, mas e todos os outros que não estão envolvidos? 20% dá conta de todo o restante? O que a gente vai ter de doença com o tempo? Já tentaram comprar um antibiótico de marca hoje em dia? Um antibiótico de uma empresa que certamente segue todos os critérios de testagem e de checagem. É muito difícil. Eles estão praticamente todos no contexto de genéricos e similares. Estou falando que lá não tem qualidade? Não. Estou dizendo que eu tenho certeza que tem qualidade nas multinacionais que têm as marcas registradas. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa pensar. Quais são os remédios que precisam ter testados? É só oncologia mesmo? É 1/3 que a oncologia vai carregar? Então, o Brasil ele ocupa a 19ª posição em estudos patrocinados pela indústria. Isso também é um número que a gente precisa entender se... Bom, é bom ou é ruim? Não sei. Eu acho que a gente precisa entender em que lugar a gente queria estar nesse número. Sem dúvida, a gente está deixando alguém para trás quando a gente tem só o olhar do patrocinador. Então, eu falei que a gente ia passar um pouquinho por programas de acesso, e quando foca em programas de acesso, a gente vai lá na legislação da Anvisa e olha quais são os programas que a Anvisa estabelece como acesso expandido e uso compassivo. Teve toda uma discussão em relação aos tratamentos bem recente. A legislação mudou, mas a legislação da RDC que normatiza esse acompanhamento, ela é outra. Então, a RDC 38, que é de 2013, ela estabelece o que é um uso compassivo, o que é acesso expandido, como é que eu fico em relação a tratamentos pós-estudo. Tudo isso é muito brasileiro e foi revisto recentemente a partir de uma consulta pública em 2023, e os números eles caminharam um pouquinho em relação à responsabilidade de quem está patrocinando, porque aqui, sem dúvida, é responsabilidade única e exclusiva da indústria farmacêutica de prover, porque a gente está falando, quando fala de uso compassivo, de doação exclusiva para um paciente que talvez não tenha nunca aquela indicação que ele precisa na bula. Nunca vai existir. A medicação, ela tem algum tipo de estudo, pode ser um fase 2, pode ser um racional de mecanismo de ação, mas ela não está estabelecida em bula, ela nunca vai ter um estudo de fase 3, mas você autoriza que esse paciente receba, e o patrocinador tem uma responsabilidade muito grande de continuar provendo a partir dessa legislação aqui. Então, é 1 para 1, sempre, uma pessoa recebendo aquela autorização. O acesso expandido é quando isso acontece de uma forma um pouquinho mais expandida, como o nome diz. Então, a gente tem um grupo de pacientes que recebe essa medicação. A legislação também fala, não é pesquisa clínica, ela é um modelo no Brasil de acesso programa de acesso à medicação pós-estudo clínico. E o pós-estudo clínico clássico no Brasil, a gente precisa continuar fornecendo a medicação se continuar tendo benefício, mesmo que o estudo acabe. Então, o estudo acabou, eu não vou mais avaliar nenhum tipo de endpoint, mas se houver benefício, o sponsor precisa continuar
seguindo. Enfim, acho que a gente pode discutir bastante, acho que meu tempo já encerrou, então eu vou muito mais abrir e me colocar à disposição para quem quiser, enfim, entender um pouquinho mais sobre o lado da indústria farmacêutica e como a gente pode trabalhar junto. Obrigada. Bom, então eu além de romântica, queria dizer que eu também estou feliz, porque pelo que eu tenho anotado das coisas que a gente vê como desafios e oportunidades para várias áreas, né, é a do cura também, né, são as nossas causas. Eu vou muito rapidamente aqui mostrar, por exemplo, as ações com os pacientes, que é na linha da conscientização. Eu estou mostrando aqui a nossa relação com o governo e a sociedade, né, para a gente poder captar de outras fontes e, ao mesmo tempo, melhorar a parte regulatória, e as ações com os pesquisadores, fazendo com que os pesquisadores se estimulem mais a fazer projetos, né? E nós, como uma ONG vanguardista, porque eu acho que até hoje no Brasil não conheço nenhuma que tenha estas funções, né? Que é conscientizar a sociedade, que é estimular o médico e trazer recursos para o financiamento das pesquisas acadêmicas. Então, eu vou abrir agora para o debate, e eu gostaria que a gente pensasse assim, que o debate tem a função da gente produzir um conhecimento para todos nós fazermos a lição de casa segunda-feira, começar um dia com tarefas, né? Assim como eu sei que os médicos têm o Monday Morning, né, que muda o protocolo como vai tratar a doença, que a gente pense também que dentro da onde a gente está pensando em capacitando o cura para ser esta ONG vanguardista que vai ter que melhorar todas as suas ações em todos os seus âmbitos. Então, eu vou convidar a doutora Heloísa, do nosso comitê científico, a se juntar ao time das mulheres também. Já que você está aqui e é tão presente no nosso dia a dia, e você, em algum momento, pode falar também dos nossos surveys que o Cura produz. Eu estou aqui de neutra, tá? Mas eu posso passar para os dois lados. Então, doutor Carlos, Roberto, doutor Max, eu gostaria que vocês fizessem assim, um super debate com essas super mulheres. Bom, obrigado aí pelas apresentações, achei muito legal. Vocês resumiram tudo, né? Eu gostei muito que a Clarissa falou das propostas de 1 para 100. Eu tenho a mesma experiência, né? As pessoas me abordam, vamos fazer tal coisa, tal, para depois engrenar um mestrado, doutorado, tal. Daí eu já aprendi que vamos, claro, e espero, né? Se volta, eu já levo um pouquinho mais a sério. Se fala uma segunda vez, né? Uma terceira vez, aí eu peço para fazer que nem você, uma proposta escrita para ver se a coisa realmente engrena. Então, as pessoas têm ideias vagas, né? Elas querem, mas por um lado não conseguem, porque o nosso modelo é baseado, né? O médico se sustenta com um consultório, né? Então, elas não conseguem. Além de consultório, tem família e tal, e exige ali Quando a gente pega uma experiência, a gente faz muito rápido, mas no começo não. Fazer um projeto demora muito tempo. Então, as coisas não engrenam mesmo na maioria dos casos, né? Outras vezes esbarra nas dificuldades ali com financiamento. E eu vejo isso melhorando bastante, sabe? Com algumas iniciativas, inclusive com uma mudança de paradigma, assim, para a indústria farmacêutica. Porque por muito tempo, Gabriela, não tinha, a indústria trazia os estudos, eles vinham te vender, né? Aqui me convidaram para ir para um evento aqui, que o objetivo, qual é o objetivo? Tem gente da Internacional, o objetivo é recrutar paciente para o estudo. Tá, mas não tem nada além disso, vocês vão trazer as pessoas de fora, a gente ia um pouco além disso, né? Uma colaboração e tal, não, era então, pô, então eu não vou num evento assim, né? Então, mas isso é uma exceção, na maioria houve uma mudança no entendimento. Hoje eu vi lá no GBCAN, né, entrou um grant restrito, que está lá para a gente julgar os projetos e distribuir como a gente acha melhor. Então, é um dinheiro que vem da indústria farmacêutica, mas que vai ser feito projetos de interesse da sociedade, dos pacientes, dos médicos, né? Então, isso é uma iniciativa sensacional, que há pouco tempo não tinha. Era uma luta, tinha que colocar no portal da empresa. Aí manda o projeto lá para Chicago, lá os caras nem sabem quem eu sou, não sabem o que a gente precisa aqui, né? Nunca dá certo. Então, isso são coisas que dão certo, né? Então, uma iniciativa muito legal que tem dado certo. Então, essa iniciativa.
Eu não vejo muito avanço com as verbas públicas, tá? Eu sei que tem Pronom. Não, teve sim, a gente já conseguiu. Pronom e tal. Mas é uma luta, né? O projeto não é feito para pesquisa clínica, né? O que eu mais preciso ali é conseguir pagar terceiros, né? Gente que trabalha, uma enfermeira tal, para um projeto, e ali é tudo engessado, né? É só para comprar insumo, basicamente, né? A FAPESP, então, é para comprar insumo, né? Pesquisa básica. Recentemente eu fui submeter um grant e aí eu cheguei até a terceira fase, e aí na terceira fase a entrevista, as perguntas eram assim, ele queria reescrever meu projeto todo para transformar o meu projeto clínico num projeto básico, né? A impressão era essa, mas tudo bem, porque ele não é o background da pessoa que está ali, né? Então, a gente tem que ter massa crítica de pesquisa clínica nessas instituições também. Da minha parte era isso, eu acho que a gente está chegando lá, né? Vou passar a palavra para os outros, a gente está melhorando gradualmente. Você falou ali, Gabi, vou te convidar, vou te mandar agora. Eu acabei de publicar com uma aluna minha, na Cancer, um artigo sobre essa questão, né? A gente analisou 20 anos de pesquisa clínica em países que, lá no ano 2000, estavam em desenvolvimento, dos quais estava o Brasil, a China, até a Coreia do Sul, estava no mesmo pacote da gente, só que eles foram, a gente ficou, né? Mas até isso a gente fez várias correlações. A gente olhou quem evoluiu no sentido de ter mais estudos acadêmicos independentes em relação à da indústria. Basicamente, só a China e a Coreia do Sul evoluíram. Todos os demais, até aumentou o número de estudos, mas não essa proporção, né? Estudos de fase 1, 2 também nós olhamos, a gente chamou isso de qualidade de pesquisa. Estudos independentes, estudos de fase 1, fase 2. Só China e Coreia do Sul. O resto tudo cresceu o número de pesquisa e ficou estagnado. E curiosamente, teve alguma relação com o crescimento do PIB per capita, mas não foi total. Tem países que ficaram estagnados, conseguiram melhorar a pesquisa clínica, apesar disso. Vou te mandar agora. Mas é isso que você colocou, essa proporção está a mesma há 20 anos. Nós fazemos próximo de 80% das pesquisas são estudos patrocinados da indústria, que muitas vezes beneficiam uma fração da nossa população. Porque quando essas drogas ganham registro, até perderem patente, elas não entram no sistema público, que é onde está a massa de pessoas, né? Então, não é que não tenha que ter esses estudos, mas eles deveriam ser uma proporção do todo. A gente precisa de mais estudos que respondam às nossas perguntas. Enfim, muito obrigado. Não, adorei a apresentação de vocês, foi ótima. Eu vou fazer um comentário e uma pergunta sobre o que vocês apresentaram. O comentário é sobre o custo no hospital público, sabe? Eu fiz a mesma pergunta, só que dessa vez você estava junto nesse fórum com o TCU lá em Brasília. Fiz uma pergunta que inverti. Perguntei para os auditores se eles conseguem enxergar o quanto de economia se tem trazendo esses estudos. E a resposta foi um pouco nebulosa. Na verdade, não sabem, porque a regra do algoritmo não é bem nesse sentido. Essa é a conta estoura. Mas como ninguém reclamou até hoje, pelo jeito a gente está fazendo a coisa certa, sabe? Mas é bom deixar essa poupança ali guardada, porque vai que alguém queira mexer nesse assunto aí mais para frente. Não sei se você quer comentar. Não, bem rapidamente, a gente também teve, num primeiro momento, essa dificuldade de separar os custos, na verdade, né? Porque do jeito que se fazia antes, estava tudo dentro do mesmo atendimento, mas agora a gente separa os atendimentos e a gente está fazendo até essa análise para demonstrar, primeiro para a secretaria, de que tudo que está sendo gasto de pesquisa está sendo, no mínimo, financiado pelo recurso da pesquisa. Em geral, tem um resultado, inclusive, até para o hospital, para não ter dúvida, assim, porque a gente internamente, nossa própria área de compliance fala, olha, vocês têm segurança de que está tudo sendo pago? Tem segurança, está tudo sendo pago. Mas se vocês forem auditados, pode auditar, não tem problema. Então, mesmo internamente, a gente tem essa pressão, vamos dizer assim, porque existe uma preocupação de que, de alguma forma, qualquer custo assistencial que deveria ter sido reembolsado pela pesquisa não esteja sendo reembolsado pela pesquisa. Então, a gente está sendo muito chato nessas avaliações e, inclusive, isso tem implicado em a gente não aceitar realizar estudos, porque tem alguns estudos que são propostos para serem realizados hoje no hospital público, em que a proposta é realmente aquela
anterior, né? Então, a gente vai pagar o que é extra ao padrão e o que já é padrão, o SUS está pagando. A gente não tem aceitado começar esse estudo, a gente está sendo um pouco mais chato e rigoroso, exatamente para não correr o risco lá na frente de ser questionado. Mas, e aí a gente deixa até de realizar alguns estudos que seriam bons para os pacientes, mas nesse primeiro momento a gente escolheu ser um pouco mais radical para não arriscar o todo, né? Depois até eu fiz uns comentários sobre as palestras, mas eu deixo para depois. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Gabriela. Assim, você falou uma palavra-chave ali de um processo colaborativo entre todas as partes para o setor todo se desenvolver. Pesquisa clínica patrocinada pura, a gente já faz bem, mostrou que faz, vai aumentar, a lei veio, acho que o futuro é bem promissor, inclusive para a fase precoce. Agora, em paralelo, existe uma grande necessidade de responder questões locais. Assim, muitos investigadores têm muita dificuldade até de emplacar um estudo local. Mas, assim, eu também já tive desse lado da banca. O mundo inteiro faz a mesma pergunta. É curioso, assim, quando parece que tem uma pergunta-chave, não, todos estão fazendo de forma muito semelhante, com alguma perspectiva diferente. E acaba que uns países são agraciados, vai com essa colaboração, outros não. Mas aí, o que a gente precisava entender um pouco melhor, esse regionalismo? Como que você vê essa importância da cola da indústria farmacêutica aliar a essa estratégia global com esses estudos que nascem no Brasil? Como que você poderia sugerir ou dar alguma ideia de melhorar esse algoritmo de decisão, esses estudos virem mais para o Brasil por uma questão específica? Resposta de milhões, né? Você trouxe um ponto bem importante e bem crítico ao mesmo tempo, né? Quando alguém vem com uma ideia super interessante para dividir, realmente, no mundo inteiro a ideia já está pipocando, né? Porque, ainda bem, os brasileiros eles estão num nível de qualidade técnica superior que a maioria do mundo e igual a todos os que estão encabeçando essa lista de investigadores de qualidade alta. Aí fica um pouquinho mais difícil a gente competir, sem dúvida, sem dúvida. Aonde eu vejo um pouco mais de sucesso? Quando a colaboração já parte a partir da proposta de iniciativa do investigador com algum outro grupo e quando isso se expande além de países. A gente teve agora, recentemente, dentro da empresa, uma aprovação de um estudo que eu tenho certeza que ele só aconteceu, de iniciativa do investigador, porque ele está atrelado a um outro grupo na Espanha, e a ideia é do Brasil, mas o grupo está em outro lugar, e aí a gente consegue vender de uma maneira um pouco mais consistente. Isso é certo, errado? Eu acho que isso é um caminho. Quando as ideias elas são muito inéditas de fato, então eu vou dar um exemplo, é uma população indígena do norte do Brasil, ninguém vai ter essa ideia, porque ela é absurdamente local. Então, a customização do dado local e eu tentar responder essa pergunta, isso facilita. É fácil na oncologia? Pouco, não é tão fácil. Por isso que é mais fácil você conseguir em outras áreas da indústria farmacêutica, em que aquelas perguntas façam sentido para as respostas que elas vão resultar. Quando eu estou falando de tratamentos de doenças negligenciadas. Por outro lado, na oncologia, a gente tem doenças que em alguns lugares do mundo já não existem com tanta incidência. Então, você não vê mais câncer de colo de útero do jeito que a gente vê no Brasil. Do jeito, sem dúvida, na África tem mais do que no Brasil. Então, eu estou dando um número muito... estou trazendo uma informação que é muito clássica e todo mundo sabe, que é do câncer de colo de útero, mas ela cola mais. Por quê? Porque, de fato, aqui a gente sabe que vai recrutar mais paciente. Eu acho que eu só analisei ao invés de te responder. Acredito que a resposta venha muito a partir de cada contexto de indústria. Então, a gente também, quando fala indústria, tem as nacionais, tem as multinacionais, tem as que estão com mais dinheiro naquele momento, que estão com menos dinheiro, quanto de pesquisa você está investindo na pesquisa naquele contexto. Então, tudo depende. Tudo depende porque o patrocinador tem seus interesses, a gente no Brasil vai ter os nossos interesses e o sucesso é quando você consegue aliar as duas coisas. É difícil? Não é fácil. Mas eu acredito que, historicamente, a gente vem melhorando nesse caminho. Não sei se eu ajudei muito.
Não sei vocês, mas eu achei que esse debate está muito morno, assim, né? Não vi muita, fogo no olho, assim, né? Então vou ser um pouquinho mais incisivo para ver se a gente mexe um pouquinho com essa situação. E tudo que eu vou dizer é, obviamente, extremamente pessoal e muito de uma vivência de muitos anos nessa área. A gente viu números e fala de competição. Competição por estudos que não vêm, que tem 3, 4, 5% dos estudos disponíveis no Brasil. Nós estamos falando de competição por dinheiro, né, que não tem aqui ou que não se investe nessa área. Então a gente tem que competir por isso. Basicamente esse é o objetivo, né? E para competir a gente tem que ter uma performance. Tem que se desenvolver, tem que profissionalizar, tá? Mas se a gente vai... Isso é indiscutível, ninguém pode eventualmente debater ou estar contra esse tipo de conceito, tá? As coisas estão aí, eu quero participar. Se eu quero participar, eu tenho que me posicionar de forma que aquilo venha. Isso vale para indivíduos e vale para instituições, falando de uma forma geral. E vale para o país, de uma forma geral. Então, absolutamente conceitos críticos e fundamentais para colocar todos nós juntos, né, dentro desse cenário internacional. Agora, vamos ver o que aconteceu nos últimos 25 anos. E o meu diagnóstico dos últimos 25 anos é que a pesquisa do Brasil, como a Gabriela acabou de mencionar, melhorou. Se a gente olha o que a gente tinha 20 anos atrás, 25 anos atrás e o que a gente tem hoje, nós estamos muito, muito na frente. Agora vamos nos perguntar por que melhorou. Foi o governo? Certamente não, né? O que o governo, nesse período de 25 anos, eventualmente fez? Muito antes, pelo contrário. Há 15 anos atrás, né, muitas companhias farmacêuticas destruíram com toda essa estrutura de pesquisa clínica e mandaram embora do Brasil. Né, o governo, durante esse período de tempo, por uma narrativa ideológica, né, não queria que o dinheiro público fosse, essa interpretação que tu disse muito claramente, que é completamente uma falácia, é algo completamente falso, né? Era a narrativa ideológica que quase destruiu a pesquisa clínica em todo o Brasil há 10, 15 anos atrás. Então, certamente, o governo não foi um player nesses 25 anos que contribuiu no crescimento da pesquisa clínica até hoje, tá? Ou no que aconteceu de crescimento. Foram as instituições brasileiras? Eu desafio vocês a me contar de alguma instituição brasileira, como instituição que tenha colocado pesquisa clínica no seu planejamento estratégico. Que aquilo realmente fosse importante do ponto de vista da instituição. Eu desafio vocês a me dizer uma instituição que nesses 25 anos realmente tenha feito isso na prática. Tem muitas que têm estrutura de pesquisa clínica, tem muitas que têm tentado, mas em nenhum momento eu acredito que isso realmente aconteceu. Eu não acho, se falou de cultura institucional, certamente nós carecemos de uma cultura institucional de pesquisa, certo? Muitas instituições tentam olhar para a pesquisa clínica, e aqui é uma opinião muito pessoal, né, mas como algo que eventualmente tem um interesse não pela pesquisa, mas pelo resultado. Né? Dá dinheiro? Então vamos fazer pesquisa. Dá prestígio? Talvez, algumas, né? Mas a primeira é a que dá recursos. Então vamos fazer pesquisa. Não é o motivo para fazer pesquisa clínica e não justifica o que aconteceu. Então, o meu diagnóstico que a pesquisa clínica no Brasil nos últimos 20, 25 anos melhorou por 2 players importantes. A gente tem que reconhecer, né, tanto nas suas benefícios como seus problemas, suas limitações. O primeiro
e isto é absolutamente inevitável, e acontece assim, vai continuar acontecendo, é pelo investigador interessado, que vai encontrar barreiras na instituição, porque a instituição não dá as condições, então ele tem que gerar, né, as condições para que a pesquisa aconteça. E assim aconteceu há muito tempo atrás, até que se criaram estruturas que permitiam que esse investigador tivesse a vida facilitada. Mas o investigador engajado e definido com a vocação da pesquisa, certamente é um dos elementos que é responsável, se não talvez o mais importante, nesse processo. E o segundo player, que é fundamental dentro desse processo, e a gente tem que reconhecer, com todas as possíveis, não críticas, mas comemorativos que têm que ser considerados, é a indústria farmacêutica. 70%, 80% dos estudos que a gente tem são patrocinados pela indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é responsável por criação de dezenas de centros de pesquisa, pela formação de extremamente grande número de pessoas treinadas e profissionalizadas. De novo, voltamos a profissionalização. Se eu quero competir, eu tenho que ter gente. Então, treinamento, profissionalização, né? E a indústria, nos últimos 20, 25 anos, mesmo com as questões comerciais e seus interesses pessoais, e não querendo fazer determinados estudos que são importantes para a população, né, a indústria é responsável, sim, né? Então, assim, esse é o diagnóstico. Nós chegamos até aqui porque temos um grupo de investigadores que individualmente, ao longo do tempo, né, brigou por esse tipo de situação, quis fazer isso apesar de todas as barreiras, e porque houve apoio da indústria farmacêutica. Ponto. Né? Então, assim, do ponto de vista prático, esse é o cenário hoje. E é difícil para mim, né, que alguém argumente muito contra desse tipo de situação. Agora, estamos aqui, para onde é que a gente vai e como é que a gente vai? Tá? Então, assim, aí eu gostaria de, eventualmente, aqui sim, tentar puxar de todo mundo, né, estratégias que nos levem para frente. Tá? Os problemas estão colocados, tem 80% de estudos patrocinados. Como a gente estimula o investigador agora a fazer estudos de investigador, iniciado pelo investigador, que respondam às perguntas que a gente tem que responder da nossa população, que não vão ser patrocinadas pela indústria farmacêutica. Como é que a gente engaja o governo nesse tipo de processo? Agora nós temos uma estrutura que talvez consiga convencer o governo que a gente tem condições de fazer isso e que isso é barato para o governo e vai dar recursos, né? Entenderam? Mas é um processo que a gente está vivendo e eu acho que tudo que se fez até agora tem que ser reconhecido, mas a gente tem que olhar para frente, certo? Acho que as instituições estão começando a se culturizar em relação à pesquisa. Não estão ainda. Se eu pergunto para alguma instituição, eu estou falando conceitualmente, por que quer fazer pesquisa, a maior parte dos CEOs e administradores não tem a menor ideia do que é a pesquisa, das limitações, nada, certo? Se eu vou perguntar para os investigadores, há 5 anos atrás no LACOG a gente não tinha nenhuma, zero, apesar de pedir, ideias de estudos clínicos, o que a Clarissa e o Max mencionaram. Tá? Só para dar uma ideia para vocês do que vocês estão eventualmente falando. Neste último ano, nós tivemos quase 300 propostas estruturadas. Então, o que vocês estão dizendo poderá ser uma realidade individual de vocês, mas quando a gente monta uma estrutura capaz de ajudar as pessoas, este ano nós tivemos 300, ou quase 300 propostas em todos os tumores de projetos de pesquisa que a gente tem que botar o estatístico em cima, tem que calcular a amostra, tem que eventualmente fazer o protocolo, tem que propor para a indústria farmacêutica, tem que procurar recurso, né? É dizer, o investigador está começando a acordar, está começando a surgir uma cultura do investigador. Né? Nós temos que criar uma cultura no governo, nós temos que criar uma cultura nas instituições. O próximo passo é fazer isso. Nós estamos inventando a roda? Não. Eu sugiro que vão visitar instituições americanas como o Dana-Farber, como o MD Anderson,
como o Memorial. Essas instituições olham para a pesquisa como se aquilo fosse o motivo de ser, o motivo da vida delas, né? Então, certamente, eu acho que a gente está no caminho, nós não estamos lá, mas a gente tem que mudar e culturizar todo o processo, desde o investigador, que está começando a melhorar, né? Está começando a fazer as coisas, mas ainda de uma maneira muito amadora. Nossos investigadores são todos absolutamente amadores. Eles fazem a pesquisa, pensam, escrevem, né? Depois das 8 horas da noite, depois de chegar do consultório. Não tem tempo protegido, porque a instituição não dá tempo protegido, porque o governo não dá tempo protegido, porque nem a instituição, nem o governo têm a consciência de que aquilo é importante e eu preciso fazer o investimento. Então, certamente, eu estou terminando. Então, certamente, a proposta que eu eventualmente, né, faria, né, nesse tipo de situação, é que a gente começasse, sabendo de onde é que a gente veio, né, colocar a instituição, colocar as coisas, né, sociedade e investigador, e eventualmente o que a indústria pode fazer nesse novo cenário, tá certo? Tá? E o governo também, o Felipe acabou de chegar aqui, não como representante de governo, mas interagindo, né, de uma maneira assim, ó, sem dúvida, né, de graça, essa foi de graça, mas assim, todo mundo tem que fazer esse diagnóstico e em conjunto, né, ver para onde é que a gente vai para realmente competir de uma maneira que nos faça realmente chegar num outro patamar. Acho que a minha pressão está alta. Conseguiu. Mas o que eu falei na abertura, desafios, oportunidades, gargalos, gatilhos, etc, né? Além da gente fazer publicações e estudos, tal, eu falei que hoje era um grande dia para a gente ajudar a instituição, Instituto Projeto Cura, a fazer as entregas que a sociedade precisa, né? Dr. Bairro resumiu, ou mostrou muito bem o que ele, como investigador e um acreditador das pesquisas. Dr. William, super obrigada pela sua presença. Ele é mais um membro do comitê científico. Olha como eu sou romântica. Fala para o seu pai, fala, Vanessa, que ele me disse que eu sou romântica, mas o romantismo, e eu não sou, hein? Mas eu consigo trazer Dr. William, Dr. Bairros, Roberto, Max, Dr. Heloísa, Vanessa, Clarissa, Gabriela e todos nós aqui presentes para a gente pensar como que a gente pode melhorar todos esses gargalos. Dr. William, muito obrigada. Graças a você, estamos aqui também. E eu queria falar o seguinte, que eu acho muito importante eu falar, se eu não perdi meu raciocínio. Quando me propuseram, que eu nunca na minha vida pensei em fundar um Instituto Projeto Cura. Mas eu nasci com essa veia da inclusão, da necessidade da emancipação e da transformação, né? Mas nunca pensei que eu ia estar ligada à pesquisa, né? E através de um paciente que felizmente está em pesquisa, está vivo e foi diagnosticado com câncer e que deram 6 meses, eu vesti essa camisa da pesquisa, né? E estou aqui pedindo a vocês ajuda, né? E ajuda vai, como a gente pode estimular o médico a ser pesquisador, como que a gente faz com que as instituições possam melhorar e ter a pesquisa também como sua prioridade, né? Como que a gente ajuda a indústria a trazer mais estudos, como que a gente ajuda a pensar quais são os estudos locais, como que a gente faz mais estudos multicêntricos, enfim, tudo isso que está sendo falado aqui é o desafio do Cura, né? E o Cura precisa de sustentabilidade. O Cura precisa profissionalização, como disse o Dr. Bairros, as instituições precisam se profissionalizar. O Cura é vanguardista, porque não tem outra instituição, ainda, como eu disse, que eu conheço, que tem todos os nossos pilares, a nossa missão, e a entrega de ter dado, no dia
7 de novembro de 2025, apoio a 13 pesquisas e a doação de um freezer para um biorepositório. Chega no LACOG, vou contar agora, notícia fresquinha, spoiler, 12 de novembro, tá? Porque eu vi o e-mail. Bom, então, é isso, ou seja, como que o governo... O ano passado, a gente fez o primeiro Curamites aqui na SBOC, que foi trazer o governo. Você lembra disso, Dr. Bairros, Roberto e Max? A gente trouxe um representante do Ministério da Saúde. Né? Hoje eu percebi que a gente está faltando essa pessoa aqui nessa mesa. Né? Então, ainda bem que o doutor Felipe chegou para nos salvar aqui também. Então, assim, eu tenho tentado marcar também as reuniões com a Fernanda Denigre e com a Meiruzi, que são pessoas gentis e que também estão lidando com esse turbilhão, né? Porque ninguém que chega agora vai resolver o problema. É difícil. Mas a gente não pode se omitir de fazer algo. Então, a Fernanda, enquanto conseguir continuar, né, e acreditar, ela vai fazer. Mas eu preciso da ajuda das ONGs. Por que a Nina está aqui? A Merula foi a primeira ONG que me entendeu, apesar da Abrali não estar envolvido com pesquisa. No momento que eu conheci a Merula, ela falou, venha para cá e faça o que você precisar aqui. Então, assim, qual é o nosso desafio, né, para a gente fazer com que tudo isso que vocês estão falando aconteça, né? E assim, se não fosse doutora Heloísa, Max e todo o comitê científico que tem me trazido assim problemas, eles não trazem soluções, trazem problemas, né? Como que a gente enfrenta? Então, eu também vou aproveitar e fazer também marketing, né? A gente tem uma campanha chamada Caminhando com Confiança, onde Luciana, que está aqui, que é a nossa coordenadora dos projetos com pacientes, a gente fez um folder, né, para explicar para a população por que é importante fazer pesquisa e os benefícios, numa linguagem muito simples. Qual é a ideia? Que esse folder não fique lá em casa, é que esse folder vá para os hospitais, mas que não fique em cima de uma mesa qualquer, que a gente possa reunir os pacientes para falar disso. O que a gente precisa? Do apoio dos hospitais para a gente marcar essas reuniões com os pacientes. A gente precisa imprimir papel, a gente precisa de recursos. A gente tem um vídeo, mas tem um roteiro para 3 vídeos. Né? O vídeo é um vídeo simples, uma linguagem leiga, para o paciente entender a importância da pesquisa. Esse vídeo pode estar na sala de um hospital, para os pacientes verem. Tem esse outro folder nosso aqui para explicar para a população qual é esse caminho que a pesquisa faz. Ela nasce na cabeça de uma farmacêutica ou na cabeça de um investigador, ela percorre um caminho e chega aonde? No paciente. Ou através do paciente que está doente, que vai ter acesso, ou vai chegar porque alguma outra contraindicação mudou a doença e resolveu uma outra doença. Ou seja, a gente está falando de educação, de dado. Então, assim, como nós estamos no momento do debate, né, e antes da gente terminar, que ainda temos 15 minutos, o Felipe quer falar? Isso, acho que seria assim, interessante para as 3 apresentações, o comentário do Felipe também, para cobrir todas as áreas, né? Eventualmente ver a proposta que eu faço, a Heloísa também, ver onde é que vocês vêm. Desculpa, Felipe. Onde é que vocês vêm. Quando eu falei, eu não podia falar, mas vem até aqui. Isso, onde é que vocês veem que a gente tem que ir? Como é que isso aqui vai evoluir em cada uma das perspectivas que vocês eventualmente estão comentando? Eu vou falar rapidinho para a gente ter tempo de ouvir as perguntas, mas eu não podia deixar de complementar a fala do Dr. Barrios, que nós temos 3 e não 2 fatores que influenciaram significativamente na evolução que nós tivemos nas pesquisas, né? E o terceiro fator que ele não mencionou é a criação dos grupos cooperativos, né? Como, por exemplo, o LACOG, que é hoje o grupo de maior abrangência na América Latina e que certamente fez toda a diferença, ou o LACOG não teria recebido 300 projetos, né, no último ano. Só complementando, doutor, sua fala. Rápido meu comentário aqui também. E eu só queria mencionar a questão dos estudos não patrocinados pela indústria que a gente faz hoje no Einstein, né? Eu acho que isso eu entendo que talvez é uma possibilidade restrita a alguns hospitais só no Brasil, mas como a gente faz parte do programa PROAD, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS,
os grandes estudos que a gente conduziu no Einstein, ensaios clínicos, foram financiados pelo PROAD, que é um recurso público. Então, eu tenho que reconhecer esse ponto. Inclusive, dos 15 estudos que a gente tem em andamento fase 1, hoje no Einstein, 3 deles são estudos patrocinados pelos recursos do PROAD, juntando o Onco e Hemato aí, né? Esses são estudos da Hemato. Então, a gente tem os dois são, na verdade, os 3 são em terapia celular, um para célula CAR-T, um anti-CD19, manufaturado pelo Einstein, outro de células NK, também todos são manufaturados internamente, né, na instituição, e um para paciente com CMV, pós-transplante, e são estudos financiados por recursos públicos, e a gente tem grandes estudos na cardio e na neuro também vindo desse recurso. Então, acho que esse é um programa que a gente talvez tenha que tentar usar como benchmark para outros programas de financiamento público, porque eles nos permitem financiar recursos que vão além dos insumos. Porque a gente também tem experiência de captar recursos do Pronom, mas até hoje o que a gente tem feito de Pronom para pesquisa é para a fase de bancada ainda, para estudo experimental ou para estudos em animais. E aí, de fato, para um investigador fazer isso, eu acho que é quase impossível fazer sozinho. Assim, realmente é muito heróico, porque é uma quantidade de documento que a gente tem que mandar. A gente submeteu essa semana o Pronom, inclusive, que vencia essa semana o prazo. E, assim, muitas coisas que a gente tem que mandar. Então, acho que tem que ser uma ação institucional, realmente. E eu acho que isso está acontecendo também para os estudos de iniciativa do investigador. Eu acho que vai ser cada vez mais difícil para um médico sozinho ir lá e chegar na plataforma global da indústria e fazer. A gente tem talvez alguns médicos no Brasil que consigam fazer isso, mas vai ficar pouco disseminado. Então, acho que as instituições e os grupos cooperativos têm um papel fundamental, realmente, em apoiar os investigadores nessa interface com a indústria. E o que eu tenho tentado fazer na instituição é a gente fazer a ponte com os grupos globais também, porque agora eu entendo que mesmo os times locais ficam limitados na capacidade de definir isso, né? A concorrência virou global e as plataformas são globais, e onde você tem que aplicar o seu estudo de iniciativa do investigador. Então, a gente tem tentado fazer essa interface para saber assim, vocês têm algum direcionamento? Assim, nessas áreas vocês aprovariam? E eu tenho visto realmente que tem sido mais fácil, que nunca é fácil, mas mais possível, aprovar estudos em doenças que sejam mais incidentes no Brasil ainda, mas talvez mais características de países em desenvolvimento ainda, né? Então, câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de vagina, a gente tem visto aprovação mais nesse sentido. E o que mais eu tinha anotado aqui? E só um cuidado, 2 comentários finais. Assim, um é um cuidado que a gente tem visto que agora a gente tem que tomar. A gente aprovou no PROAD um estudo no Vila Santa Catarina, que era um estudo fase 3, fase 2 ou fase 3, agora não me recordo, mas que incluía uma imunoterapia. E o PROAD, ele tem os projetos negociados a cada 3 anos. Então, quando acaba o triênio, você tem que renovar o financiamento daquele projeto e pode ou não renovar. O que aconteceu? A gente começou o estudo, né, como qualquer estudo no Brasil, a gente tem que garantir o fornecimento dos medicamentos após o fim do estudo. Fizemos o estudo 3 anos, acabou o estudo, o PROAD falou, não quero renovar. Tá, mas e agora? Não, agora o Einstein está pagando os medicamentos até o fim do tratamento dos pacientes, coisa que a gente não tinha planejado, orçado, financiar dessa forma. Obviamente, a gente vai cumprir todas as exigências, mas é um cuidado que a gente tem que tomar de quando a gente planeja um estudo, de que de alguma forma a gente já tenha acordado com a indústria, embora não esteja patrocinando aquele estudo, que ele se dispõe a financiar o medicamento depois, né, doar o medicamento depois, caso não haja uma continuidade do financiamento, por exemplo, do PROAD. E a gente agora, eu acho que pensando em como fortalecer e incentivar os médicos a fazerem mais pesquisa, a gente, a partir desse ano, nas renovações de contrato com os médicos, vai garantir que os médicos que têm o perfil de realizar pesquisa e querem fazer pesquisa, tenham tempo protegido para pesquisa. Eu não sei ainda se essa mudança vai ter uma implicação prática em fazermos mais pesquisa, mas o Max é um médico super conhecido na pesquisa já. Inclusive, a gente tem várias discussões sobre isso. Foi inclusive a sua provocação, Max, que me levou a ir falar com os times globais sobre os estudos de iniciativa. Você falou, a gente tem um baita trabalho, a gente vai lá, a gente aplica, chega no final e falam não. Não, pelo amor de Deus, Vanessa, como é que a gente vai incentivar os médicos a quererem fazer estudo de iniciativa do investigador? A gente tem que ser mais, de alguma forma, ter uma taxa de sucesso maior. Então, a gente tem feito essas ações, inclusive outras sugestões são bem-vindas de como a gente incentiva mais a pesquisa. Bom dia. Eu não falo em nome do governo, da instituição. É um disclaimer.
Eu não falo em nome do governo, tampouco da instituição. Bom dia, eu sou Felipe Roitberg, eu fui pego de surpresa pelo nobre colega Carlos Vargas aqui. Eu trabalho como coordenador nacional de pesquisa, inovação e ETS da rede de hospitais universitários federais, a IBSER. São 45 hospitais. Talvez alguns não saibam, há 4 meses atrás, o ex-ministro Chioro e o secretário adjunto, né, do Ministério da Saúde se encontraram, e baseado muito numa discussão que eu tive lá atrás, quando eu voltei ao Brasil, que eu provoquei o Arthur Chioro para a gente fazer uma plataforma semelhante ao que tem na Índia, que é o National Cancer Grid, que eu tenho contato com eles já há alguns anos. Fui mentor da pesquisa deles lá no evento do Credo, e na Europa via EORTC, desculpa a sopa de letrinhas, gente, e na América do Norte via AACR/ASCO. Então, a gente inaugura agora em dezembro, de 6 a 10, o primeiro workshop internacional, que é do governo. Então, não é do Felipe, não é da entidade, nada disso, com a intenção de trazer estudos para que traga atenção, uma vez que é financiado pelo Ministério da Saúde via DECIT, de projetos que possam ser eventualmente implementados, que possam ser escalados dentro do SUS. Então, ele se associa, se acopla a outras iniciativas fantásticas que a gente tem no país. O LACOG faz o seu curso, a SBOG faz o seu curso, mas a ideia é que ali a gente tem entes da Anvisa, do Ministério da Saúde, eu tive 4 meses para montar. Então, a ideia é que a gente já começa a definir um conselho consultivo nacional em que a gente acople essas inteligências e essas ações que já existem no Brasil, para que a gente não faça as coisas de forma paralela, né? Então, isso está no âmbito da articulação política, que muitas vezes não cabe a mim, mas que a gente pensa em como acoplar isso de prático. São 24 posições para Brasil, América Latina e PALOPS. PALOPS são os países de língua oficial portuguesa, né? Tem um reservado ali. E a ideia é que, a partir daí, a gente comece a desenhar estudos e aquilo que você falou, né? Produzir capacidade no país, produzir inteligência e olhar os estudos que possam ser de interesse, que a gente possa escalar. Acoplar a isso, ao recurso para o estudo, é algo que a gente ainda está nessa fase de discussão. Primeiro, a gente estressa o modelo, avalia. Os trabalhos, ontem eu dei uma olhada, por sinal a lista sai agora cedo, publicada. Tem muito estudo que é de interesse da maioria de vocês falando aqui, então a gente acredita que isso possa ser mais um componente, né, em adição ao que o Cura faz, ao que a SBOC faz, ao que o LACOG faz, para a gente construir esse cenário, tá? Então, acho que era isso que você queria que eu falasse, né, Barros? Gente, estamos no final. Eu vou pedir para cada um minutinho fazer seu encerramento. E eu já vou deixar aqui meu agradecimento e dizer que preciso continuar romantizando por mais um tempinho, né, para passar o legado para alguém. Já sou muito feliz da semente ter germinado, porque vocês estão aqui, né? E acho que tem gerações vindo e pode ter um Brasil melhor, de mais inclusão, e que isso passe pela saúde também. Então, Gabriela, começa você está na ponta, e aí a gente faz a voltinha aqui. Bom, acho que é uma discussão que poderia durar o dia inteiro, né? A gente teria muita coisa para falar aqui. Mas, no final, eu acho que tem eu falo que são 3 P's, né? Tem projetos, tem processos e tem pessoas. Os projetos e os processos, eu acho que a gente falou bastante, a gente entende em que caminho a gente pode seguir em cada uma das frentes. Os processos estão, de alguma forma, mais estruturados, mas eu acho que, de fato, as pessoas precisam estar mais conectadas, porque ainda é muito pessoal. Ainda é quando eu consigo me conectar, um investigador que conhece alguém, que fala com o outro, e isso que a gente pode chamar de lobby, enfim, isso não é negativo. Isso pode ser bastante positivo, se nós seguirmos projetos e processos de uma maneira, de fato, estruturada. As pessoas, elas só estão aí para ajudar a encurtar os caminhos. E, de fato, eu acho que a indústria, e falar indústria parece que é uma grande entidade, mas são pessoas que representam grandes instituições, mas que dentro desses lugares elas também têm suas ideias, têm suas
ideologias positivamente, todas olhando num caminho de construir uma oncologia mais justa num país como o nosso, que é tão diverso do ponto de vista de pessoas, mas também tão distante em realidades. E eu acredito que essa conexão precisa estar mais próxima, precisa estar mais justa, e nós, como pessoas e players importantes de todas essas frentes, temos a responsabilidade de fechar esse elo e seguir caminhando. Então, agradeço muito a Fernanda e a todos os colegas que estão aqui pela oportunidade. Não vou me esquecer dos pacientes, né? Que temos, como a gente fala de players, a gente pensa na instituição, exato, instituição, centro, tem o paciente, né? E nós estamos com o comitê de pacientes, nós temos aí projetos de escola de pacientes, enfim. Doutora Clarice, seu minuto. O diagnóstico do Barros está corretíssimo, é isso mesmo. E, ao mesmo tempo, a gente também não pode ser inocente de achar que somos pesquisadores maravilhosos, queremos ganhar o Nobel no mês que vem, porque a gente vai investir em pesquisa. Então, é difícil falar o que acho que isso que está acontecendo, tem uma mudança, de fato. E cada player vai fazer o seu papel, a sociedade, a instituição, e a gente tem que pressionar para que cada um. Então, se o estudo é barato e não vai responder a pergunta, ele está treinando investigadores, porque às vezes vai ser isso, né? O LACOG, ele é um funil hoje de boas pessoas que foram treinadas de forma autodidata, treinadas por mentores, de gente que foi para fora estudar e voltou. O William, um exemplo, estava aqui. O William, ele hoje talvez seja no meu grupo que mais submeta trabalhos e tenha sucesso em submeter estudos que são difíceis de chegar no Brasil. O William fez anos fora, né? E se é isso que a gente tem que fazer, porque a minha preocupação hoje é que o mundo está rápido demais, as coisas estão muito mais conectadas e rápidas. Então não adianta pensar com a cabeça de 20 anos atrás, achando que eu vou acordar, ter uma ideia, financiar e ganhar o Nobel no mês que vem, que não vai acontecer, né? E tem que ir nessa velocidade, é isso, todo mundo junto, né? E ficar feliz com essas mudanças, acho que isso é importante, né? Eu estava pensando de você falando, Fernanda, que você é romântica, né? E eu acho que a gente precisa de mais romance no mundo, então eu fico feliz que você seja romântica. E eu brinco, eu gosto da frase que o Ariano Suassuna falava, que ele não era otimista nem pessimista, ele era um realista esperançoso. E eu me considero assim, né? Porque eu acho que a gente tem que ter a esperança de que as coisas vão melhorar, mas a gente tem que ser realista para conseguir implementar ações práticas, que é o que vocês estão fazendo e o que todo mundo que está aqui também, de alguma forma, está fazendo em relação à pesquisa e ao avanço científico no Brasil. E eu acredito muito nas ações. Assim, eu acho que a gente tem que saber onde a gente quer chegar, a gente tem que planejar, mas a gente tem que conseguir tirar as coisas do papel. Talvez essa seja a minha maior angústia quando eu vejo que as coisas demoram. E eu falo que eu tenho que tratar a minha ansiedade, assim, porque eu vejo que, às vezes, exige toda uma questão de muito relacionamento, né? A gente é um país muito político, assim, muito relacional. Então, de fato, precisa muito desse engajamento. E hoje eu entendo a importância disso. Mas eu acho que todo mundo que está aqui, de alguma forma, tem que pensar em qual é o próximo passo que eu posso dar prático para que a gente avance. Porque o mais frustrante seria daqui a 10 anos a gente chegar aqui e concluir que a gente está no mesmo lugar. Isso não pode acontecer, né? Então, eu acho que esse é o convite, para a gente pensar em ações práticas que muitos de nós já estamos fazendo, para que daqui a 10 anos a gente esteja, do ponto de vista de pesquisa e avanço científico no país, melhor do que a gente está hoje. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, pessoal. Pessoal, queria parabenizar as nossas 3 speakers. Eu aprendi muito e vi que na fala de vocês está refletido pelo menos uma das ações do Cura, que é essa questão da gente conscientizar, aumentar a conscientização sobre pesquisa. E aí a fala da Gabriela me trouxe deu um match com o que eu acho que a gente vem fazendo, que é assim, através disso, provavelmente nós teremos cada vez menos doenças sem pesquisas, né? Então, eu acho que fica também um convite aqui para que vocês conheçam o Cura e venham se juntar a nós. Eu não tenho considerações adicionais, queria só parabenizar as palestrantes e agradecer aí a contribuição de todos. Acho que a última também vai ser muito prática. O Pronom agora fala em fase 1, tá? Mas quando a gente fala em fase 1, com financiamento público, a gente fala automaticamente em parceria público-privada, parceria privada-privada, mas essencialmente vai precisar de uma indústria farmacêutica junto nesse Pronom. Então pode ser a brasileira, pode ser estrangeira, mas para a fase 1.
Então agora a gente está mudando um pouco esse nosso racional, sabe, de falar, de fazer estudos e realizar estudos, mas começar a fazer desenvolvimento local que sai lá da bancada. Então tanto é que está escrito translacional de fase 1. Eu não sei se foi proposital, mas acho que foi bem colocado. Então acho que a prática está aí. O que você falou é muito coerente. A gente precisa ter uma inteligência de negócio. Está faltando isso. Ligar corretamente. Todo mundo quer falar, mas o objetivo não está comum ainda. Então, acho que precisa desse grupo. Esse plano de ação que o Ministério da Saúde lançou, a gente mandou uma proposta que precisa de um grupo que faça aquilo acontecer, porque a gente está discutindo esse plano há mais de 10 anos. Eu fiz parte disso há mais de 10 anos. Então, não dá mesmo, não dá.